A Conversas Selvagens, esse ciclo de conversas que nós realizamos com o conto do livro Mulheres que Correm com os Lobos. E hoje nós vamos falar sobre pele de foca e pele de alma. As Conversas Selvagens fazem parte da imersão vivencial que eu e Débora Almeida realizamos com Biodance e Soul Collage para a gente poder se apropriar, vivenciar os contos. Vamos esperar um pouquinho a Débora entrar. E esse conto, Débora entrou. Vamos lá, vou convidá-la. Tão precioso, ele toca em lugares tão profundos, né? Ele fala... Pronto, Débora voltou. Ai, muito bom. Hoje é com efeitos especiais. Deu um mergulho no mar. Mergulho no mar. Ai, então, vamos respirar com efeitos especiais, só para dar mais emoção, que a gente já fez e travou no meio, mas enfim, aqui estamos. E a gente sempre inicia essas conversas com um reconto. A Débora estava quase no final do reconto. Último pedacinho da história. Último pedacinho, mas olha, vamos lá, vamos de novo. Esse conto talvez nos peça isso, para ouvir. Então... É uma história que ela tem várias versões. A versão da Clarissa, ela deu o nome de Pele de Foca, Pele da Alma. E é uma história que acontece num lugar onde nada viceja gratuitamente. Os ventos são fortes e a neve é bem branca. Nessa terra vivia um homem tão solitário que com o passar dos anos, as lágrimas haviam aberto fundos abismos no seu rosto. Ele tentava sorrir e ser feliz, mas ele sentia falta de uma companhia. Durante uma pesca, quando uma foca se aproximava, ele se lembrou de antigas histórias sobre como as focas haviam um dia sido seres humanos. E a lembrança daquele tempo ficou marcada nos olhos desses animais, que eram capazes de retratar expressões sábias, selvagens e amorosas. Uma noite, depois de uma caçada em que ele não conseguiu nada, ele avistou uma enorme rocha no mar. Remou lentamente e lá no alto dessa rocha viu um grupo de mulheres que dançava. Elas bailavam nuas e seus corpos pareciam feitos do leite da lua e a pele cintilava como gotículas prateadas. Elas eram tão lindas que ele se viu atordoado por se perceber tão deslumbrado. Movido pela solidão que lhe pesava no peito, quase que sem pensar como se fosse o seu destino, ele saltou para a rocha e roubou uma das peles de foca que estavam ali jogadas. Se escondeu atrás de uma pedra e logo as mulheres, uma a uma, começaram a vestir as suas peles e deslizavam para o mar, gritando e ganindo de felicidade, com exceção de uma. A mais alta delas procurava por toda parte a sua pele de foca, mas não encontrava em lugar algum. O homem nem sabia pelo quê, mas saiu de trás daquela pedra e falou para a mulher: "Case-se comigo. Sou um homem tão sozinho." Ela respondeu: "Eu não posso me casar porque eu sou de outra natureza. Eu pertenço aos que vivem lá embaixo. Case-se comigo, que eu prometo que em 7 verões eu devolvo a sua pele e nós decidimos se você quer ir embora ou ficar." A mulher ficou olhando por um bom tempo o rosto do homem e ainda meio relutante respondeu: "Irei com você. E daqui a 7 verões nós tomaremos a decisão." Com o tempo, tiveram um filho. E a ele deram o nome de Oruk. A criança era ágil, bem gordinha. Quando a mãe levava Oruk para a cama, ela lhe mostrava pelo buraco da ventilação as nuvens em todas as suas formas,
e contava histórias de baleia, de foca, de salmão, porque essas eram as criaturas que ela conhecia. No entanto, à medida que o tempo foi passando, a pele da mulher começou a ressecar. A princípio ela só escamou, mas depois começou a rachar. O cabelo caiu e ela se tornou pálida. Suas formas começaram a definhar e sua vista a escurecer. Tudo ia dessa forma até que uma noite Oruque despertou pela discussão entre seus pais. A mulher falava que aquele homem escondeu a sua pele há 7 anos e dizia para ele: está chegando o 8º inverno, quero que me seja devolvido aquilo de que sou feita. E ele, com medo, respondeu: mas se eu te devolver, você vai embora. Você vai deixar a mim e ao seu filho. Ela disse: eu não sei o que eu farei, só sei que preciso daquilo a que pertenço. Com essas palavras, o homem saiu pela noite. O menino adorava a mãe e tinha medo de perdê-la. Por isso, chorou até dormir. Mas naquela mesma noite, ele foi acordado pelo vento. Um vento estranho, que parecia chamá-lo. Oruque, Oruque. Ele pulou da cama meio atordoado, ele só sabia que ele tinha que seguir aquele chamado. Vestiu a roupa ao contrário e saiu pela noite. Oruque, Oruque, o chamado o guiava. Ele correu até um penhasco e bem longe no mar, ele viu uma foca enorme, prateada. Ele foi descendo o penhasco para encontrar aquela foca e tropeçou numa coisa que ele achou que era uma pedra. Foi olhar, era a pele de foca da sua mãe. Olhando para aquela pele, ele afundou o rosto na pele e sentiu o perfume da mãe mergulhar por todo o seu corpo. A alma da mãe penetrava como o vento de um verão. Com alegria, com dor, ele levou novamente a pele ao rosto e mais uma vez a alma da mãe passou pela dele. Ele gritava, ele chorava, ele ria, porque ele estava sendo impregnado pelo amor infinito da mãe. E a velha foca prateada, olhando aquilo, lentamente mergulhou. O menino escalou o penhasco, voltou correndo para casa com aquele tesouro que era a pele de foca da mãe. A mãe, quando viu os dois em segurança, respirou aliviada e começou imediatamente a vestir a sua pele de foca. Não, mamãe, não! Ele com medo pediu que ela parasse, mas ela apanhou o menino, ajeitou ele debaixo do braço e saiu correndo em direção ao mar. Não, mamãe, não me abandone! Ele achava que a mãe ia mergulhar no mar sozinha. Mas logo dava para ver que ela queria ficar com o filho, queria mesmo, mas alguma coisa chamava. Algo mais velho do que ele, mais velho do que ela e mais antigo que o próprio tempo. Ela se voltou para o menino com uma expressão de amor, segurou o rosto dele e soprou para dentro dos seus pulmões seu doce alento. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Depois, com o menino debaixo do braço como uma carga preciosa, ela mergulhou bem fundo no mar e cada vez mais fundo. A mulher foca e seu filho não tinham dificuldade para respirar debaixo d'água. Eles nadaram muito, muito fundo até que entraram no abrigo das focas, onde todos os tipos de criaturas estavam jantando, cantando, dançando, conversando, e aí aquela enorme foca prateada, que havia chamado Oruque de dentro do mar, abraçou o menino e o chamou de neto. Olhou para a filha e perguntou: como você está se saindo lá em cima? A mulher foca afastou o olhar e respondeu: magoei um humano. Um homem que deu tudo para que eu ficasse com ele, mas não posso voltar, porque se eu o fizer, estarei me transformando em prisioneira. E o menino? É meu neto?
O homem estava tão orgulhoso que a voz, o homem foca, estava tão orgulhoso que a voz dele saía trêmula. A filha olhou para o pai e falou: ele tem que voltar, meu pai. Ele não pode ficar. Ainda não chegou o seu tempo de ficar conosco. Ela chorou e juntos todos choraram. Passaram-se 7 dias e nesse tempo o brilho dos cabelos da mulher voltou, os olhos voltaram a brilhar e ela adquiriu uma bela cor novamente. Chegou a hora de devolver o menino à terra. Nessa noite, o avô foca e a bela mãe nadaram com a criança e vieram subindo até a superfície e cuidadosamente colocaram Oruque no litoral pedregoso ao luar. Aí, antes de voltar, a mãe falou: estou sempre com você. Basta que toque em algum objeto que eu toquei, nas minhas varinhas de fogo, na minha faca, nas minhas esculturas de pedra, e eu soprarei nos seus pulmões um fôlego especial para que você cante suas canções. A velha foca prateada e sua filha beijaram o menino muitas vezes e se afastaram, nadando o mar adentro. E com um último olhar para o menino, desapareceram debaixo d'água. E Oruque, como ainda não era a sua hora, ficou. Com o passar do tempo, ele cresceu e se tornou um famoso tocador de tambor, cantor, inventor de histórias. Dizia-se que tudo isso decorria do fato do menino ter sobrevivido a ser carregado pelo mar pelos enormes espíritos das focas. Agora, nas névoas cinzentas das manhãs, e às vezes ele ainda pode ser visto com seu caiaque, atracado, ajoelhado numa certa rocha do mar, parecendo falar com uma certa foca fêmea que muitos já tentaram caçar e sempre fracassam. Dizem que, apesar de ser foca, seus olhos são capazes de retratar expressões, aquelas expressões sábias, selvagens e amorosas. Obrigada, querida. A gente fica um mês com cada conto, né? A gente só leva as pessoas aonde a gente foi, então as facilitadoras também ficam um mês. E nós estávamos falando que durante esse um mês também, tanto para mim e a Débora disse que para ela também, a gente entrou em contato com memórias, com lembranças. E a Clarissa fala isso. Ela fala que ao longo da vida, todo mundo vive uma ou mais iniciações. E esse conto, ele fala isso, a perda do sentido da alma como uma forma de iniciação. E muitas vezes a gente não conta com o apoio de uma iniciadora, com uma mulher mais velha, com algum apoio, um suporte. E os contos, as histórias, os mitos, eles servem isso, eles servem para nos iniciar e iluminar esse caminho quando a gente está vivenciando uma questão como essa, que é uma perda da alma, uma perda da nossa pele, dessa nossa pele protetora, que protege o que importa para nós, e protege a nossa essência. As imagens que o conto traz, elas são arquetípicas, né? Elas são para que a gente observe elas como imagens que estão falando do nosso interior. E a partir do que a gente intui, do que a gente percebe, do que a gente aprende nesse estudo, a gente estrutura as imersões, né, Dani? Então a gente, na live aqui, conversa bastante e na imersão a gente vai viver o conto pela biodança e trazer essas imagens através do Soul Collage. E o conto, né, que fala de uma perda da pele. A pele é o quê? A pele é o nosso órgão maior do corpo, é o nosso órgão do sentido. Então, perder a pele é perder a nossa capacidade de conexão com o sentir. Então, acho que a primeira imagem que o conto traz é esse símbolo, né? E a mulher ali distraída, ela distraída,
ela vivendo um momento de êxtase, ela deixa a sua pele ser roubada. Essa é a E primeira ela imagem que a Clarissa traz, né? e tem a imagem da foca, a foca que é esse animal que é dócil, que é brincalhão, mas ao mesmo tempo ele é ágil, ele é rápido, ele se move. Mas a foca, assim como uma mulher jovem, né, ingênua, pode também, né, ser capturada. Então tem essa imagem da foca também. E ela lembra assim, a pele é o nosso maior, é o nosso grande órgão do sentido, do sentir. E com a pele não tem isso assim, eu senti um arrepio, eu senti um frio. Então a pele, ela traz também esse simbolismo dessa inteligência intuitiva, desse radar que está lendo, né, o ambiente. Então a gente sem a nossa pele fica com muita dificuldade de ler o contexto e de se orientar, de saber qual que é o próximo passo. E a Clarissa fala isso, que a perda é uma iniciação. Então ela disse que a gente sempre, em algum momento, vai viver uma perda e a gente pode viver mais de uma se a gente não aprender. Mas que, como é uma iniciação, a gente aprende 4 coisas quando a gente perde a nossa pele de alma. A gente aprende a nossa determinação e a nossa força para buscar as coisas. A gente também destaca o que realmente importa para nós. Então a gente fala, olha, isso importa. Então eu vou cuidar. E a gente também tem, quando a gente perde, a gente é iniciada, a gente começa a ter um plano para quando isso acontecer, para a gente poder voltar. E a gente desenvolve algo que é fundamental e que ela vai falar ao longo de todo o capítulo, que é essa natureza medial, que é essa natureza que faz a ponte entre o mundo interno e o mundo externo. Então é uma iniciação, para mim veio muitas memórias, né, de alguns momentos da minha vida que de fato eu vivi uma iniciação e tive que voltar e aí foi muito, E muito ela lindo. fala dessa iniciação incompleta, né? Então, que a gente passa por essas oportunidades, mas nem sempre a gente fecha esse ciclo, né? Então, a história, ela nos convida a primeiro perceber os elementos que são importantes num processo de iniciação, porque o que é a iniciação? É esse ciclo de reconexão, de reavivar os nossos instintos, né? A nossa capacidade de nos proteger, a nossa capacidade de nos nutrir, né? E várias outras que ela vai falando ali ao longo do capítulo. Então, o conto como um caminho, né? Ele traz esse caminho com esses elementos importantes para a iniciação. E uma coisa que ela coloca assim, que a gente perde a nossa alma quando a gente deixa ou se submete a compromissos, ao mundo, e não se dá conta do custo que nós estamos pagando. E o custo está relacionado a tempo e recurso. E quando a gente entra, a gente começa a não prestar atenção que a gente começa a fazer, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, olha, é importante fazer esse mestrado, é importante não sei o que lá, mas todo esse agir do mundo não está ancorado nesse centro que é a sua alma, que é o que realmente importa, né, para você. E se a gente continua nesse movimento, ela coloca que a gente fica o quê? Muito cansada, tudo é um peso. E aí ela usa essa imagem, né, da mulher vai ficando seca, ressequida. Por quê? Porque falta. Eu vejo a água também muito nesse sentido do sentido, do sentimento, da emoção. A gente fica navegando só nesse mundo concreto, né? Ela fala que esse momento de ruptura é um momento em que a gente se sente perdida, desvitalizada,
e em desequilíbrio. Ela chama essa situação de desequilíbrio. Então, ou trabalha demais, ou trabalha de menos, ou ama demais, ou ama de menos. Então, e caracterizar esse momento como o desequilíbrio, não é só a falta de, mas pode também ser o excesso de algo. Eu achei isso uma perspectiva muito interessante, porque é o chamado para o equilíbrio, né? Para a gente sair do turbilhão todo do mundo que convoca para o material, mas como que eu trago o equilíbrio e o equilíbrio está conectado a essa minha essência? Porque primeiro tem que descobrir qual é, né? A essência. É o primeiro desafio número 1. Pois O que é, e ela realmente faz sentido, né? é o que realmente faz sentido. E ela fala que quando a gente se sente que a gente está na nossa pele da alma, não é um lugar, mas é um estado do ser que é profundo e que é coeso, que você fala, uau, eu tô completa, eu tô plena. E eu acho interessante que você até mencionou, Débora, que ela não tem um julgamento de valor. Não é porque eu tô num amor que não é bom, não é porque eu tô num trabalho que não é nada disso. É o excesso. Porque eu posso também estar vivendo, sei lá, eu posso estar fazendo um trabalho que eu gosto tanto, mas que tem um custo muito alto, que me desloca do meu eixo, que me faz não cuidar de tudo que eu sou, que não me deixa voltar para minha pele, que é esse estado, né, de estar, de presença, de silêncio. Dani, eu achei muito legal quando ela fala da pele, como as penas, né, também, que né, os povos originários usam para se enfeitar as peles, as penas, e eles são como radares, que deixam, né, você mais atenta a tudo que está se passando. E ao perder essa conexão, ela fala que a gente passa a perder a nossa capacidade de perceber os desequilíbrios. E ao não perceber esses desequilíbrios, a gente se demora nesse lugar, a gente se demora nesse estado de desequilíbrio. E por isso entra nesse estado de definhar, né? De ressecar. É a demora excessiva nesse lugar que faz com que a gente define. Então, isso eu achei também muito bonito do conto, porque ele está sempre chamando para o equilíbrio, né? Então, você vai lá para a loucura, você se perde, você se desconecta, mas não se demore, né? Então, a gente precisa estar com a nossa pele, nossa capacidade de sentir e de perceber para a gente poder achar o caminho de volta. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho das imagens do conto, né? Então tem a imagem desse homem, como a Clarissa, tudo que tem no conto, né, está dentro de nós, né? São partes nossas. Então tem esse homem solitário é o ego, né? De uma maneira bem simplista, a gente pode falar que o ego é essa, essa parte da nossa psique que nos ajuda a navegar no mundo, a entender as regras, o que precisa ser feito, né, para estar aqui no mundo. E que esse homem, quando ele vê a foca, né, que é essa alma, ele é irresistível, porque mesmo o ego, o homem solitário, quer a luz, sente que falta algo. Então ele vê e ele é irresistível. E ele tenta capturar. E ele não tenta falar, eu vou estabelecer uma relação com essa alma. Ele tenta capturar. E ela, eu acho bonito que ela fala assim, que a foca, a mulher foca, ela entende, é um acordo provisório. Porque a nossa alma é um acordo provisório, por quê? Porque a gente, de fato, se a gente vier para o mundo só com a alma, a gente também não vai dar conta. Então, a gente precisa dessa relação ego, né, e alma para gerar para gerar esse filho espiritual que tem essa natureza medial, que vai fazer a ponte entre a alma e o mundo. E eu acho isso lindo, porque os dois precisam, que o ego não é um problema, a gente precisa do ego para navegar na matéria. Mas é o seguinte, é o ego falar, sim, eu aceito as regras, desde que elas estejam em sintonia com a minha alma, com o que realmente importa.
Então é O a problema é que ele reação. está focado só em atender o seu desejo. E aí é que ele cria o aprisionamento, né? Então é esse ego desejoso, enrijecido, que não abre negociação, né? E que aprisiona. Então ela novamente fala desse, né? Em vez, o ego tem o seu papel, né? A alma tem o seu papel, mas quando o ego se torna o centro, né, de tudo, a gente se enrijece, a gente se aprisiona na satisfação dos desejos materiais, na nossa forma de atuar no mundo. Mas a gente é mais, né? A Isso. gente é mais. E o conto, eu acho. Agora vamos para a criança. A criança espiritual é a coisa mais linda. O Oruki. Eu fiquei dias no Oruki, assim, porque é essa criança que ela tem, então ela nasce desse encontro. Né? Ela tem essa capacidade de estar nos dois mundos. E aí o Oruque, ele tá dormindo, né? Então ele tem uma inquietação, diz isso também, a mulher que se demora, ela tá incomodada, ela tá triste, ela fala, olha, tá faltando algo, é aquela... Então o sono do Oruque, que é meio irrequieto, também diz isso. E aí o Oruque ouve o chamado da mulher mais velha, que a gente pode falar que é a alma que está chamando, a alma fala, vem, vem. E aí ele sai na escuridão. E a escuridão é também aquela coisa assim, quando você sente o chamado, você fala, olha, eu nem sei, mas eu vou. Ela até, eu acho que usa, adorei essa frase. Não tema não saber. É isso, você sente que você não sabe, mas você segue. E aí o Uruk vai, e ele, Débora, e ele acha a pele, e ele, quando ele sente o cheiro, aquilo fala num lugar tão profundo, ele é impregnado pela alma da mãe. Essa imagem, assim, tocou muito, muito. Que eu sinto que essa imagem, para mim, me traz aquela sensação, assim, que quando você chega, você está vivenciando algo que você não sabe nem dar nome, mas que você sente que aquilo ali fala com um lugar muito profundo, que, que é uma volta para casa. Né? Essa imagem me traz isso, né? Essa volta para casa, que é a completude, que é essa criança que faz a ponte, né, entre o mundo racional e o mundo intuitivo, entre dia e noite, entre mundo interno, mundo externo, entre alma e ego. Essa criança que é completa, né? Eu acho que ele tem a capacidade de ouvir. É ele que tem, né, essa figura que tem a capacidade de ouvir o chamado. Então, que tem essa atenção. Ela fala que essa criança é uma força espiritual que nos induz a continuar nossa obra importante, a recuar, a mudar nossa vida, a melhorar a comunidade. E isso tudo é a volta ao lar, né? E a outra imagem que eu acho que é muito bonita que ela vai, fala. Não, é que a mulher ela tá tão desconectada que ela não consegue. E ela fala até isso, que às vezes a gente está tão no mundo que a gente pode passar em frente de algum lugar que vai nos reabastecer, mas a gente não consegue ver, né? Mas tem um momento que a alma chama. E aí essa parte, esse filho espiritual que fala, vamos E aqui, ele, vamos voltar para cá. e ele tem uma outra imagem que é muito bonita, é quando ela instrui o menino, né? Então, ao longo da vida, dos 7 anos em que ela fica em terra, né? Ela vai instruindo o menino, ela vai soprando o conhecimento que vem da alma para aquela criança que é a ponte, né? Então, ela vai trazendo a alma, né, nas instruções para aquela criança que vai ser a ponte. Então, essa imagem para mim é muito bonita também. E esse lar, né, é esse lugar interno em que a mulher se sente inteira, que onde ela percebe que o pensamento e o sentimento pode ser mantido
sem que ninguém, que não ocorra nenhuma interrupção, né? Então, esse é o lar. E nesse lugar, é o lugar também que a gente vivencia, às vezes, sensações incomuns no mundo concreto, né? Então, ela fala assim, que é o lugar que a gente percebe assim, um espanto, uma paz, um espaço de imaginação, um lugar que a gente está despreocupado, silêncio, né? E essa atitude de voltar para casa é uma atitude de silenciar e poder se ouvir. E eu sinto que são duas coisas. Uma é a gente se reabastecer, né? É aquilo, parar tudo e se reabastecer, mas é um lugar também que a gente pode falar que é o nosso oráculo, que é onde a gente vai fazer perguntas, e as perguntas são como imãs. Se a gente está nesse espaço de profunda conexão e faz perguntas, o que está de mais, o que está de menos, o que eu preciso agora, qual que é o próximo passo, as mensagens chegam, porque é esse lugar de profunda, profunda conexão. Eu achei legal essa não idealização do lar, né? O lar não como um local idealizado, que tem que ter aquele espaço zen, longo, perfeito, né? Mas não precisa de muitos veículos, porque ele é uma sensação. Ele é tudo aquilo em que você é capaz de fazer lustrar esses tesouros, que são os tesouros conectados com a alma, que é a imaginação, a despreocupação, a criatividade, né? A falta de exigência, a liberdade. Então, como você cultiva esses tesouros, mais do que se apegar ao veículo, né? O veículo é ótimo para te levar a esse lugar, mas como que você acha a sua forma de estar no lar, né? Que é estar conectada a esse terreno psíquico. Isso eu achei a imagem do lar como esse terreno psíquico. Então, eu vou, faço e agora eu volto para esse estado, que é um estado muito parecido com o processo meditativo, né, Dani? Assim, e meditar, você medita em ação, você medita contemplando, você medita sendo. Então, como que você guarda esse terreno psíquico, né, que reabastece para estar no mundo. Então, e é bonito assim também essa imagem que a criança vai e a criança volta para a superfície, e também simboliza também esses ciclos de reabastecimento, que em algum momento a gente se retira, em algum momento a gente volta, e quando a gente se retira, pode ser 1 minuto, né? Pode ser aquilo, vou fechar o olho e vou me reabastecer aqui comigo, ou se não, a gente precisa de uma UTI espiritual e vai ter que sim fazer um grande retiro, ou se não, você vai avisar, né, para as pessoas, olha, eu vou ficar 1 hora em silêncio, eu preciso de silêncio. ela fala que é o cultivo dessa mulher medial. O que é a mulher medial? É a capaz de estar dos dois lados, né? E ela diz que não importa a forma que você consegue chegar nesse estado, mas é importante sempre você estar atenta de que você vai voltar com a psique muito mais fortalecida cada vez que você vai e volta, né? Então, essas pequenas doses que vão trazendo centramento para a gente ao longo da rotina, ao longo da vida, né? E eu acho lindo também aquele momento, Débora, quando ela se despede do menino, né? Ela fala assim, eu tô com você, né? Toda vez que você tocar um objeto que eu toquei, você vai saber que eu tô com você. E até eu acho que a Clarissa fala isso, que também é como a mãe selvagem, mãe selvagem que fala para nós, olha, tudo que tem significado, que te lembra de quem você é, né? Aqui eu estou, aqui eu estou. Então, pode ser os nossos amuletos, pode ser os nossos desenhos, pode ser as nossas fotografias. Eu tenho uma fotografia aqui, ó, que me lembra
que é lá a montanha de Maria Madalena, está aqui na minha frente, né? Quando eu penso em sentido, eu olho ali, ó, um amuleto que me dá sentido aqui. É aquilo que traz insight, paixão e vínculo, né? Ela fala desses 3 símbolos, né? Da faca, do fogo e das pedras, né? Das esculturas dela, que representam o insight, a paixão e esse vínculo, né? Com a natureza selvagem, essa nossa natureza primordial. E acho que a gente pode assim finalizar, que a gente já está quase com meia hora de live, mas a gente podia, ela fala assim que essa prática da solidão voluntária, né, é um caminho que ela também está impregnada desses atos criativos, né? Esse ato de criar conectado com o nosso centro, essa nossa capacidade de diminuir as distrações. Ela fala, eu acho tão bonito, né, que ela faz um segundo de uma imaginação ativa da floresta dela, né? Ela abre a floresta, depois ela guarda a floresta no coração e aquilo ali é uma forma dela se reabastecer. E ela usa uma imagem que eu também acho incrível, que ela fala assim, que a gente não cria santuário para os animais, para a floresta, que a gente precisa criar os nossos santuários individuais, que é esse local em que a gente se sente protegida e livre para ser quem nós somos. Porque aí, quando a gente vai para o mundo, a gente vai para o mundo ancorada em nossa plenitude, na plenitude do nosso ser. E eu acho que para finalizar, dizer que a imersão ela tem esse sentido, né? Da gente criar esse tempo e espaço de reconexão, né? De vivenciar essa reconexão com a gente mesmo e com a nossa essência. E é o convite que a gente quer deixar para vocês para virem. A gente ainda tem algumas vagas. Acho que é de se despedir, né, Dani? Eu estava aqui pensando ainda se eu ia ler, porque, nossa, tem umas 3 partes aqui que eu marquei, mas acho que é isso. Aqui também a gente não vai esgotar, a gente traz essas imagens fortes, alguns significados do conto. E é isso. Quem quiser nos aprofundar, a gente teremos 2 grupos com esse conto. Um vai acontecer nessa sexta-feira, ainda temos 2 vagas, sexta-feira, às 2 da tarde, horário do Brasil, e no dia 29, às 18h30. Olha, para mim é imperdível, porque é muito precioso. Então, acho que é isso, querida. Muito bom, maravilhoso. Muito bom essa conversa com você. Muito bom, Então, querida. E vamos lá, até sexta-feira. até sexta.